Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Muito bem, nós vamos tratar aqui hoje no Pergunte ao Doutor de radiologia intervencionista. É uma modalidade da radiologia que vai além do diagnóstico e que utiliza de técnicas minimamente invasivas guiadas por métodos de imagem para a execução dos procedimentos. Recentemente, inclusive, numa técnica usada no Hospital Monte Sinai, promoveu um parto num local inédito, na sala de hemodinâmica, que conhecemos por fazer mais comumente, os cateterismos. Pois muito bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio o radiologista intervencionista médico, Dr. Tiago Abdala. Dr. Tiago, um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez, O Dr. Tiago já esteve aqui, inclusive, falando de aneurisma, e hoje ele está conosco aqui mais uma vez para falar dessa modalidade, radiologia intervencionista. Dr. Tiago, bom dia. Prazer, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, Primeiramente, agradecer aí o convite para estar aqui difundindo nossa especialidade, que é uma especialidade nova, que está muito ligada à tecnologia, mas que tem ajudado muito os pacientes, a obterem uma saúde e ajudado também nossos colegas médicos, É uma especialidade que ela foca hoje na abordagem multidisciplinar do paciente. Sim. E é bom, você trazer notícias como essa, informações como essa de avanço, a tecnologia na medicina, proporcionando novidades, cada coisa fantástica. Por que um parto na hemodinâmica, doutor? Bom, Marcelo, essa paciente ela tinha uma condição que se chama placenta acreta. No caso, a placenta é um órgão que ela fica aderida junto ao útero, um órgão temporário, Sim. E que conecta o útero da mãe ao bebê, trazendo aí os nutrientes e oxigênio que o bebê precisa para se desenvolver. Essa placenta, às vezes, ela adere mais do que o normal, penetrando profundamente no útero, e fazendo vascularizações novas, arteriais, Então, isso aumenta muito o risco de ter um sangramento na hora do parto e na hora da retirada da placenta. Então, eu fui acionado pela equipe de ginecologia e obstetrícia do Monte Leva Sinai. riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso, porque o sangramento exacerbado ali na hora do parto, ele pode trazer uma emergência, E principalmente para a mãe, essa perda sanguínea importante, ela pode trazer um choque por hemorragia e a paciente vir até a óbito, Sim. Então eu fui acionado pela equipe de ginecologia e obstetrícia, uma equipe muito atualizada, E que sabe dessas modalidades novas na medicina, para ajudá-los na condução desse procedimento. Então a gente colocou 2 balõezinhos, que são os mesmos balõezinhos utilizados para a gente abrir artérias na perna, no coração, São balões de angioplastia. A gente colocou nas artérias que nutrem a pelve e o útero da paciente. Sim. Então, os ginecologistas e obstetras, eles foram procedendo à cesárea. No momento que eles campearam, amarraram o cordão umbilical e retiraram o bebê, a gente fez a insuflação, a gente inchou, insuflou esses balões, reduzindo o aporte sanguíneo ali para a pelve e para o útero. Então possibilitou que eles tirassem essa placenta sem ter esse sangramento, preservando a saúde da mãe e preservando o útero, Não precisou tirar o útero aí diante de uma hemorragia grave. Em nada, então. Em nada, foi maravilhoso. Caramba, rapaz. Olha, isso é até de arrepiar, viu? Saber uma coisa dessa, uma novidade. Rapaz, nossa, isso é muito fantástico, cara. Doutor, essa especialidade sua também trata miomas uterinos, próteses, não é isso? Isso. Nossa especialidade, hoje ela tem um papel aí atuante na ajuda aos colegas, os GOs, E trata miomas uterinos através de cateterismo, como um cateterismo cardíaco. Só que em vez de ir na artéria do coração, a gente vai na artéria do útero e faz uma embolização. Embolização em medicinês, significa oclusão, fechar o vaso. Certo. Então a gente fecha esse vaso que nutre, que alimenta o mioma, e o mioma sem alimento, sem nutrição, ele começa a encolher, a involuir e melhorar os sintomas da paciente, Então a mesma técnica que é utilizada para reduzir
uma hemorragia diante de uma urgência, também é utilizada aí para a gente poder tratar pacientes com miomas e, o mais interessante, preservando o útero, né? A gente não tira o útero porque ele fica lá quietinho, só com os miomas diminuindo o seu tamanho ao longo do tempo. Interessante. Qual a diferença, para a gente entender melhor, de forma assim mais para leigo mesmo, qual a diferença dessa para cirurgias convencionais nessas doenças, doutor? Hoje, as principais modalidades de tratamento de miomas, a melhor modalidade padrão ouro, que a gente chama, é a esterectomia, que é a retirada do útero, né? Certo. E ela é melhor por motivos óbvios, né? Ele tira o útero e tira os miomas juntos. Quanto a outras modalidades, temos a miomectomia, no qual, durante uma cirurgia, o ginecologista vai tirando mioma por mioma, através de vídeo, né? Sim. Ou através de uma incisão direta na pele. No nosso caso, a gente faz uma punção na artéria da virilha e navega por dentro do vaso sanguíneo até entrar na artéria que nutre o útero. Então, a principal complicação uma das principais causas de complicação de uma cirurgia de retirada de miomas por cirurgia seria... Cirurgia tradicional. Isso, a cirurgia tradicional seria a hemorragia, porque se você está cortando o útero, tirando os miomas, pode dar uma hemorragia. No nosso caso, não, porque a gente vai fazer uma isquemia. Então, a gente, ao embolizar os miomas e o útero, né, a gente fecha os vasos sanguíneos. Então, é inexistente o risco que essa paciente tem de uma hemorragia. E a principal vantagem é a segurança aí no procedimento. A paciente geralmente vai embora no primeiro dia de pós-operatório, né? Olha só. E não precisa tirar o útero, que é uma maravilha, né? A paciente às vezes tem 5, 6 miomas, né? O útero da paciente fica parecendo, numa imagem assim mais popular, um saco de batatas com aquelas protuberâncias. E ela engravida, só que não consegue, o bebê às vezes sofre abortos ali, infertilidade, porque o útero não consegue se expandir devido a esses tumores, né? Que são tumores benignos. Ao embolizar, a gente mantém o útero da paciente, né, que é a principal indicação para pacientes que têm miomas e que têm desejo de manter o útero, e esse mioma vai reduzindo o seu tamanho e a paciente fica sem cicatriz na barriga, vai embora geralmente no primeiro dia de pós-operatório. Olha só. Entendeu? Então é uma técnica muito minimamente invasiva, né? Doutor, você citou duas coisas. Me desculpe a minha ignorância, mas você citou duas coisas aí que me chamaram a atenção. Embolizar a veia, isquemizar, né? Embolia pode matar alguém. Uma embolia pulmonar, uma embolia, enfim. Isquemia também pode matar alguém ou deixar sequelas. Vocês utilizam a própria consequência ou a doença em si, ou o caso em si, para fazer um procedimento para salvar a vida da pessoa? Eu consegui me fazer entender? Conseguiu, Marcelo, perfeitamente. Esse raciocínio é perfeito. É isso? É isso. Na verdade, o que difere o remédio de um veneno é a dose, né? Então, no caso da nossa especialidade, quando o paciente tem uma embolia, por exemplo, o paciente que tem uma embolia cerebral, o popular AVC, derrame, a gente consegue colocar um catéter lá na artéria que nutre o cérebro dele e aspirar esse êmbolo, né, esse coágulo. Drenar isso. E aí a gente consegue restaurar esse fluxo, né? Sim. Esse fluxo cerebral, evitando aí aquelas sequelas malignas do AVC, né? E no caso de hemorragia, a gente também consegue intervir. Como a gente navega por dentro dos vasos, se tem um coágulo dentro de um vaso, a gente consegue retirá-lo. E se tem uma hemorragia, um vaso sangrando, a gente consegue embolizar, né? Fechar esse vaso, estancando essa hemorragia, como no caso de um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, quando ele rompe, ele começa a sangrar, e a gente fechando o aneurisma, a gente oclui isso. Então a gente trata desde um AVC, retirando o coágulo de dentro do cérebro, um aneurisma cerebral que está sangrando, a gente fecha esse aneurisma, um tromboembolismo pulmonar no qual o coágulo vai para dentro do seu pulmão, você não consegue respirar. A gente também tem técnicas hoje como o Clot Triever, que foi o primeiro utilizado em Minas Gerais, foi no Monte Sinai, pela nossa equipe também, né? Então a gente consegue tirar coágulos em qualquer
topografia do nosso corpo e solucionar sangramentos também. É importante que tenha uma equipe 24 horas, né, disponível. No nosso caso, a gente conta com uma equipe, sou eu, Dr. Rafael Gomide, Dr. Magno Matos, e recentemente a gente tem uma cirurgiã vascular junto com a gente também, doutora Thaisa Filgueiras. E a gente está aí 24 horas, 7 dias por semana e 4 semanas por mês, todo disponível para tratar essas doenças graves, né, e urgentes. Na ginecologia, vocês têm outras atuações também semelhantes, doutor? Temos sim. Também no papel da infertilidade, as tubas uterinas, né, que são o que levam o espermatozoide até o óvulo, quando elas se encontram entupidas, ocluídas, a gente consegue também passar por ali e desobstruir aquilo? Isso, facilitando aí o caminho do espermatozoide até o útero. A medicina está avançando de forma fantástica. É maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, mas é muito bom. O que vocês sentem fazendo esse tipo de trabalho, doutor. É maravilhoso. E tem também outras abordagens, né? No caso de varizes pélvicas, que as varizes, como dão na perna, pode dar dentro da pelve da paciente, né? Sei. Então, às vezes ela tem dor, aquela dor é de difícil diagnóstico, mas a gente, diagnosticando ali, a gente consegue também embolizar essas varizes e melhorar aí os sintomas de dor da paciente. Então, quer dizer, são outras patologias, né, que normalmente referenciadas para outras especialidades, vocês atuam também com mais frequência. Nós atuamos aí ao lado de ginecologistas obstetras, né, ao lado de gastroenterologistas no caso de hemorragias digestivas, ao lado de neurologistas e neurocirurgiões no caso de derrames, AVCs e aneurismas cerebrais. Então, nossa especialidade hoje ela veio para agregar muito a medicina, a gente apoia muito nossos colegas especialistas também, e a gente fazendo essa abordagem multidisciplinar, a gente consegue aí prover uma abordagem à doença bem completa e com uma taxa de internação bem menor, uma resposta do paciente bem melhor, porque a gente não faz um trauma, não abre uma barriga, tudo por cateterismo, tudo por agulhas e catéteres. Minimamente invasivo. Minimamente. Para você ter ideia, a maioria dos catéteres que a gente usa, eles são mais finos que a carga de uma caneta Bic, por exemplo. É mesmo? É mesmo. Então é bem fino. A gente consegue navegar por praticamente todos aí as artérias do corpo, é bem interessante. Nós estamos aqui com o médico radiologista intervencionista, Dr. Tiago Abdala. Doutor Tiago, eu quero lhe fazer uma outra pergunta com relação a esses procedimentos. Na oncologia também vocês atuam dessa forma? Eu acho que a oncologia ela é uma especialidade que a gente atua aí quase que diariamente com eles. E a gente faz todo tipo de procedimento oncológico, né? Desde as biópsias, né? Biópsias de pulmão, de fígado, até embolizações de hemorragias quando os tumores sangram. E também a gente consegue, como no caso dos miomas, a gente consegue entupir, né? Embolizar tumores dentro do fígado, por exemplo, e promover com que eles diminuam. A gente joga também, junto com essa embolização, a gente consegue administrar quimioterápico dentro do tumor. Direto. Ou radiação dentro do tumor. Então, isso aumenta a concentração daquelas substâncias ali. E além de diminuir o efeito sistêmico, né, o paciente não tem aquelas náuseas ou tem menos... Aqueles efeitos colaterais que normalmente tem, né? Ele tem menos esses efeitos colaterais, ele tem uma concentração muito maior. Então a chance de matar aquele tumor é muito maior, né? No caso das quimioembolizações e no caso das radioembolizações, as radioembolizações a gente já realizou cerca de 12 aí em Minas Gerais, é o único serviço que faz em Minas Gerais praticamente, né? Esse procedimento ele é capitaneado aí pelo Rafael Gomide, nosso colega lá, nosso sócio. Então é um procedimento bem efetivo que está trazendo uns resultados bem positivos aí para esses pacientes. Que maravilha! E também na angiologia, como você já falou, né? Angiologia e cirurgia vascular. Você já falou também que atuam dessa forma, né? Você quer esclarecer um pouco mais sobre isso, né? Essa questão do tromboembolismo pulmonar, né, que é uma questão muito grave, né, hoje o tromboembolismo pulmonar é a doença que mais mata de causa intra-hospitalar. Então o paciente quebra o fêmur, tem uma fratura, vai fazer aquele procedimento, acaba ficando acamado ali, né, e a falta de mobilização do paciente acaba ocasionando aí a formação de trombos que na perna e migram para o pulmão. Então a gente consegue hoje dispor de catéteres que fazem a retirada desses trombos, né? Que é o lugar que... E vocês têm que monitorar isso 24 horas, né? A gente monitora, tem um tipo de catéter que a gente instala dentro do paciente, o paciente permanece de um dia para o outro com esse catéter e no outro dia a gente vai
novamente para o laboratório de cateterismo, que é a hemodinâmica, né, como você explicou, e retira esses trombos aí e reperfunde o pulmão do paciente, né? Muito interessante. O paciente vai de alta 2 dias depois, é maravilhoso, né? Muito bom. Doutor Tiago Abdala, quero agradecer imensamente sua participação. Olha, uma entrevista que eu fiquei fiquei emocionado de fazer, porque a gente vê tanta a tecnologia sendo tão utilizada na medicina, com tanto avanço, cara, que em breve, raramente nós ficaremos muito tempo internados por algumas doenças, né, doutor? Entra de manhã e sai de tarde por essas técnicas que vocês estão utilizando. Sem dúvida, esse é o propósito principal, né? A gente promover aí uma resolução bem efetiva e o mais rápido possível. Sem dúvida. Porque a própria internação pode trazer aí outras coisas juntos, né? Uma complicações, uma outra coisa assim. Ainda mais hoje, nossa senhora. E outro detalhe muito importante também que eu considero nesse processo todo é o cidadão se precaver, né, doutor? Procurar médico regularmente, porque infelizmente a gente sabe que a maioria, ou a grande maioria, principalmente dos homens, né, só procura um médico quando sentem alguma coisa, né? Uma consulta regular, né, periódica aos médicos pode prever muitas doenças que seriam tratadas e não precisariam chegar a nenhum tipo de intervenção, né? Sem dúvida, Marcelo. Prevenir é sempre melhor que remediar, né? E no caso dos homens, principalmente, ainda eu não citei aqui, mas você me fez lembrar da embolização de artérias prostáticas, né? O paciente que tem aquele aumento benigno da próstata, a gente consegue também, como no caso dos miomas, entrar dentro da artéria que alimenta a próstata e fazer a embolização, a oclusão desses ramos que alimentam a próstata, e ela vai murchando. O paciente vai embora no mesmo dia, após 12 horas, ou no dia seguinte, e essa próstata vai murchando ao longo do tempo, e ele vai melhorando aqueles sintomas urinários dele aí. Sei. Eu, aproveitando que você falou sobre isso, eu tive um câncer de próstata há 9 anos, né? Não fiquei com sequela nenhuma, felizmente tive que retirar a próstata. E hoje, esse procedimento também já deve ter avançado muito, né? No caso de câncer de próstata, a gente está caminhando aí também, fazendo radioterapias locais. No caso do aumento benigno, já está mais consolidado. No caso do câncer de próstata, a gente, como tem que ter margens, como tem que ter uma abordagem também multidisciplinar com nossos colegas urologistas, a gente tem caminhado aí para a radiofrequência de tumores pequenos também, através de agulha. Então, a gente está caminhando também para uma técnica minimamente invasiva, e tem o robô também, né? O Da Vinci, que agora o Monte Sinai está trazendo, e que para esse caso de tumor de próstata vai ser algo que vai avançar muito na nossa região também, com nossos colegas urologistas aí. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, sua disponibilidade, um prazer enorme receber você. Espero que você volte em outras oportunidades para falar mais conosco. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado aí a mais pessoas procurarem saúde, e estou à disposição. Extrapolamos um pouquinho o nosso horário hoje, mas valeu a pena, né? Tivemos uma aula e foi excelente. Doutor Tiago Abdala, radiologista e intervencionista, falando conosco no Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Transamérica.